Olá, ouvintes. Começa aqui mais uma edição da Voz da América e como é sexta-feira, é dia do Angola Fala Só. Das 17h30 às 18h, estamos a falar, claro está, de hora de Angola. Estamos em onda curta nos 13.630, 17.655 e depois, a partir das 18 horas, estamos em onda média, em 1530. Devido às circunstâncias causadas pelo coronavírus, este é um programa especial, um pouco fora de vulgar. Estamos a gravar isto à quinta-feira. Os nossos convidados são a doutora Laurinda Francisca Quiangala e o doutor Adriano Manuel. Ele é também presidente do Sindicato dos Médicos de Angola. Portanto, vamos ter uma oportunidade para discutir questões relacionadas com a saúde, a Covid-19, a questão dos médicos cubanos. Quero agradecer a ambos terem, portanto, aceito passar aqui algum tempo connosco. Eu tenho aqui muitas perguntas, mas a primeira pergunta para abrir o programa vou ser eu quem a vai fazer, e eu vou começar talvez com o doutor Adriano Manuel, com uma pergunta que parece que está a vir muito ao de cima, que é esta questão do coronavírus. Doutor, os números em Angola têm sido, vá lá, abaixo daquilo que muita gente diria que iria acontecer, que seria uma pandemia em grande escala. Como é que você vê essa questão, doutor? A que é que isso se deve? Bom, primeiro está diretamente relacionada com o facto de o governo angolano antecipar-se, tendo em conta aquilo que é o sistema de saúde de Angola. Vale realçar aqui que nós, em Angola, temos um dos piores sistemas de saúde. E o governo de Angola achou por bem antecipar-se, porque se tivéssemos que transferir o coronavírus para os hospitais, de certeza absoluta que seria um descalabro, uma vez que as instituições hospitalares de Angola não estão em condições, tanto do ponto de vista de recursos humanos como do ponto de vista material, para tratarmos um volume de doentes, digamos assim, muitos doentes com coronavírus. Daí que o governo de Angola antecipou-se, essencialmente na prevenção, e isso, de uma ou outra forma, influenciou positivamente para que os números fossem muito poucos, né? Muito bem. Doutora Laurinda, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Qual é a sua opinião? Há muita gente que diz que não há testes, mas depois outros dizem, bem, não há testes, mas ninguém está a ir ao hospital e, portanto, a doença está contida. Qual é a sua opinião? Bem, a minha opinião está relacionada mesmo, é que nós estamos a testar pouco, e por estarmos a testar pouco, então dá-nos também pouca certeza dos casos em Angola. E de certa forma, o que já frisou o doutor Adriano, não é? Nós antecipamos as nossas medidas de segurança, porque atendendo ao nosso sistema de saúde, se porventura tivéssemos ou nos fosse pego de surpresa, como nos outros países, acho que teríamos ali um índice de números muito elevado, porque não teríamos esta preparação que temos agora. Mas como de forma antecipada nós nos preparamos, né, e fez com que, de certa forma, as coisas caminhassem conforme estamos a verificar. Muito bem. Olha, doutora Laurinda, só para acrescentar a isso, no seu relacionamento com pacientes, as pessoas levam isto a sério ou não? Bem, por termos número de casos muito reduzido, a nossa população ainda acha que, prontos, de certa forma estamos imunizados, posso bem dizer, ao coronavírus. Porque temos verificado uma certa... Não, a população não leva assim o caso do coronavírus em Angola com muita seriedade. Talvez porque verificamos os números de casos que estamos a ver em demanda de outros países que têm mais casos, então nós estamos assim um pouquinho mais relaxados, e os pacientes também que ocorrem nos nossos hospitais não demonstram assim muita seriedade no que tange a questão do coronavírus. Muito bem. Doutor Adriano, qual é a sua opinião no relacionamento que você tem com pacientes e outras pessoas fora da comunidade médica? Qual é a sua opinião da reação das pessoas? Levam isto a sério? Bom,
inicialmente as pessoas começaram a levar com alguma seriedade. Como disse a doutora Laurinde muito bem, infelizmente, dado o índice de morbilidade muito pouco no nosso país, as pessoas ainda não estão a levar isso com a seriedade que se impõe. De qualquer forma, está a fazer um trabalho, tem estado a fazer um trabalho. A comunicação social, o Ministério da Saúde, de uma forma geral, o governo de Angola tem estado a fazer um trabalho no sentido de continuar a mobilizar a população na perspectiva da seriedade do problema. De uma forma geral, o povo ainda não leva com a seriedade que se impõe, não é? Muito bem. Olha, agora eu vou passar já aqui às perguntas de vários ouvintes, e eu tenho a dizer que há muitas perguntas relacionadas com esta questão da vinda dos médicos cubanos. Eu tenho a dizer, antes de fazer estas perguntas, que eu recentemente vi uma declaração, já não me lembro de quem, do membro do governo angolano, que dizia que são médicos cubanos, queria eu dizer, que garantem assistência médica em muitos recantos, vá lá, isolados de Angola, que se não fosse sem eles, não haveria assistência médica nesses locais. Eu ia perguntar, portanto, ao doutor Adriano se concorda com isso, para começar, e depois vou passar aqui estas perguntas dos ouvintes. Faça favor. Na verdade, isso não coaduna com a verdade. Não coaduna com a verdade. O grande problema que se passa é o seguinte. Primeiro, não criam as mesmas oportunidades, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista de habitabilidade dos médicos cubanos, como se tivermos que comparar com os angolanos, por um lado. Segundo, os médicos cubanos têm um período específico para ficar num determinado período. Por exemplo, são 12 a 3 anos. Os angolanos, quando vão para esses locais, não têm perspectiva de formação. Não têm perspectiva de formação. E quando isso acontece, o que se passa é que os angolanos têm alguma dificuldade de ir trabalhar no município, que não sabem quando é que vão sair de lá, quando é que vão fazer a sua formação diferenciada. Isso não se passa com os médicos cubanos. Os médicos cubanos sabem que vêm para uma missão, durante um período de tempo, e vão embora. E depois, dado o contrato que existe com o governo de Angola, eles vêm outros médicos cubanos. Não se passa com os angolanos. Os angolanos não têm perspectivas do ponto de vista de formação. Para além de não ter perspectiva do ponto de vista de formação, condições de habitabilidade que são dadas aos médicos cubanos não são dadas aos médicos angolanos. Os médicos cubanos têm direito à alimentação, têm direito a transporte, têm direito a um subsídio de comunicação que os angolanos não têm. O tratamento é diferente. Daí que os médicos angolanos, diante disso, quando estão em zonas recônditas, preferem, alguns deles não vão. Primeiro porque também não têm perspectiva de formação. A lei diz que um médico, quando vai para a periferia, deve ficar 1 ano e depois vem para a formação. O que costumamos observar, os angolanos vão ficar 5 ou 6 anos e sem perspectiva de formação absolutamente nenhuma, de continuar com a sua formação. Por isso é que os angolanos, quando estão diante dessa situação, ponderam muito e ir para essas zonas recônditas. Se o governo de Angola, se houver seriedade por parte do governo de Angola, em relação a esse aspecto, certeza absoluta que os angolanos vão. Deixa-me ressaltar aqui um pormenor muito importante. Por exemplo, um grupo de angolanos assinaram um contrato com o governo de Angola para ficarem 3 anos na periferia. Esse contrato termina já o próximo mês. Até agora, nunca ninguém lhes disse onde vão, como vão fazer o seu processo de formação. E existem ainda províncias, como por exemplo a província do Cunene, em que as pessoas, quando vão para lá, não são permitidos continuar a sua formação. Claro que um médico, quando observa uma situação dessa natureza, não quer ir para a província do Cunene, não quer ir para um município em que sabe que vai para lá e não vai voltar. Essa é a situação. Essa é a situação. Por isso, esse argumento do ministro de Estado da Casa Militar é um argumento sem fundamento, supérfluo praticamente, sem fundamento absolutamente nenhum. Isso é para defender aquilo que o governo defende em relação à vinda de médicos cubanos, não é? Sim. Muito bem, doutor Adriano Manuel. Eu queria perguntar à doutora Laurinda Francisca Quiangala. Doutora, você
Você, portanto, é médica e, claro, uma das questões, e eu tenho aqui vários ouvintes que fazem essa pergunta, que é esta questão que veio ao de cima, claro está, não podia deixar de ser, que é a questão dos salários dos médicos cubanos e dos médicos angolanos. Não sei se você quer se pronunciar sobre isso e também sobre todas estas questões que o doutor Adriano Manuel referiu, mas faça favor, se puder falar um pouco sobre essa questão dos salários, eu agradecia. Só para acrescentar naquilo que esteve a dizer o doutor Adriano, esse argumento, de certa forma, chega aos ouvidos dos médicos angolanos como consideramos uma ofensa, até uma falta de respeito e falta de consideração para uma classe de médicos que, com todo o sacrifício, todos os esforços têm feito para que não falte saúde à comunidade. Nós sabemos que o doutor Adriano frisou anteriormente que nosso sistema de saúde é um dos mais péssimos a nível do mundo. Mas mesmo assim, os médicos, independentemente das péssimas condições que há nos hospitais, mas os médicos ainda esforçam-se para que a população não falte saúde. Mas ouvindo esses argumentos, de certa forma, vem mesmo ferir a sensibilidade do médico angolano que tem se sacrificado, né, para ajudar, acudir à necessidade da população. E, de certa forma, quando se toca na questão de salário, nós vimos que não há valorização naquilo que é o esforço do médico angolano. Não há valorização porque o médico cubano, se aceita chegar até onde que os nossos governantes acham que o médico angolano não chega, é porque é obrigação deles estarem naquele local. É obrigação deles porque eles, independentemente do contrato que eles tiveram com o nosso executivo, mas eles têm um salário que o médico angolano não tem. Nós, se vermos a tabela de salário do médico angolano em comparação com aquilo que o médico cubano vem a ganhar aqui no país de Angola, sinceramente é lastimável. Então, de certa forma, ninguém aceitaria deixar as suas condições, que também já não são boas, mas um pouco aceitável, a pessoa consegue se sentir cômoda no seu habitar e ter que ir numa localidade onde não há mínimas condições de habitabilidade é lastimável. E desta forma, sinceramente, só vem mais uma vez denigrir a nossa classe, manchar e baixar aquilo que são os esforços que nós temos feito em prol da saúde do nosso povo, né? Doutor Adriano Manuel, esta questão da remuneração, eu tenho aqui muitas perguntas sobre isto. Há aqui um ouvinte que pergunta porquê esta disparidade? Quer dizer, é uma pergunta que não sei se é de simples resposta ou não, porque foi-me apontado que muitos desses salários não vão, na realidade, para os médicos, vão para o governo cubano. O que é que você sabe sobre isso? Bom, toca num assunto muito importante. Na verdade, para cada médico cubano que vem para Angola, para cada médico cubano, o contrato que o governo de Angola tem com o governo cubano é que para cada médico cubano que vem de Angola, o contrato varia entre 5 a 6 mil dólares. Quer dizer, esse dinheiro é dado ao governo cubano. Quanto o médico cubano ganha, nós não temos uma ideia de quanto é que o médico cubano ganha. Mas a verdade é que este contrato que o governo paga ao governo cubano. No entanto, vale realçar aqui um pormenor muito importante. Em Angola, nos últimos tempos, por aí quase 10 anos, o anterior governo criou novas faculdades de medicina. Essa faculdade de medicina, quem dá aulas, os docentes dessa faculdade de medicina são médicos cubanos. O que é que intriga a classe médica angolana? É que o governo de Angola contrata médicos cubanos, gasta muito dinheiro na contratação de médicos cubanos para dar aulas. No final de contas, esses médicos cubanos
credibilizam o processo de aprendizagem e ensino dessas faculdades aqui. Os nossos angolanos aprovam, terminam o seu processo de formação. No final, o governo de Angola, mesmo assim, deixa desempregado os angolanos, vai à busca de médicos cubanos. Isto intriga, de certeza absoluta, a classe médica. Isto, na verdade, para nós é extremamente complicado. Isso constitui um negócio, é uma forma, podemos assim dizer, é uma forma de roubar dinheiro. Este é o ponto de vista da classe médica de Angola. É impedir com que os governos, os angolanos, trabalhem, porque os administradores municipais, uma das maiores fontes do seu rendimento para poder tirar dinheiro do orçamento que vem. Alô? Sim, continuo. Sim, o orçamento, uma das formas que faz para conseguir roubar dinheiro do governo é justamente por via saúde. Então, interessa aqueles que são os grandes corruptos desse país, interessa a vinda de médicos cubanos em detrimento de médicos angolanos, porque com os médicos angolanos eles não vão conseguir tirar o dinheiro que eles querem. Esse é o nosso ponto de vista, e nós defendemos isso. Por isso é que nós, enquanto sindicato, defendemos a ideia segundo a qual não há necessidade do médico angolano ficar desempregado, porque nós temos 30 milhões de habitantes. Se tivermos que cumprir com o desiderato da OMS, segundo a qual um médico para cada 1000 habitantes, Angola tem, nessa altura, 12 mil médicos, não são angolanos, estamos a contar com os médicos estrangeiros. No ativo devemos ser 9 a 10 mil. Devemos ser 9 a 10 mil. Devemos precisar nessa altura ainda, de 18 a 20 mil médicos. Logo, não justifica a classe médica ficar sem emprego. Por isso é que isto, como a minha colega disse muito bem, a declaração destes governantes constitui uma autêntica falta de respeito à classe médica angolana. Quem quer defender a todo custo a vinda de médicos de Angola em detrimento dos médicos cubanos. Nós temos dito o seguinte: pelo número de médicos que o país tem, nós vamos precisar de médicos estrangeiros de certeza absoluta, se temos que ter em conta a densidade populacional. Mas mesmo assim, não justifica a vinda desses médicos quando nós temos médicos angolanos desempregados. Esse é o nosso ponto de vista, e nós vamos continuar a defender a ideia segundo a qual o médico angolano deve continuar a trabalhar para melhorarmos a qualidade de prestação de serviço à nossa população. Se tivermos que ter em conta que cada vez mais vamos tendo muita malária, vão morrendo muita malária no nosso país, e como disse, essa coisa do coronavírus veio, de certeza absoluta, para mostrar a fragilidade do nosso sistema de saúde, por um lado, mas por outro também, há muita gente que está a ganhar muito dinheiro com isto, porque o coronavírus não está a matar muito. Nós até agora só temos quatro pessoas que faleceram de coronavírus. A malária já matou mais do que 2.000 pessoas. Então, este é um argumento de quem quer defender a vinda de médicos cubanos a todo custo, na verdade, que não quer aceitar, não quer acreditar que as coisas vão mal, que devemos fazer tudo no sentido de melhorar. Muito bem. Olha, doutora Laurinda, há aqui um outro lado da questão, e eu vou-lhe pôr esta questão porque é uma questão que é levantada aqui por este ouvinte, deixe-me cá ver o nome dele, que é o ouvinte Yuri Kussau. E este ouvinte diz que considera que, do ponto de vista geral, há melhor entendimento, ele põe em termos de empatia, há melhor entendimento em termos de empatia por parte dos médicos estrangeiros do que por parte dos angolanos. Você acha que isso é verdade? Bem, eu não considero isso uma verdade, porque, primeiro, a questão de empatia, independentemente do profissionalismo, parte por uma questão de educação. Sim. O médico, antes de ser médico, primeiro passou numa fase de educação, tanto de berço, na escola e assim por diante. Então, há aquelas pessoas que já não tiveram essa educação de berço, então, como médico também não muda muita coisa. Ele estará lá como profissional, mas
aquela educação que lhe faltou, ele estará a exercer a profissão, mas sem ter a educação que devia ter, e isso dificulta, de certa forma, no tratamento ou em como lidar com o paciente. Mas aquelas pessoas que já tiveram a educação de berço e estando nessa profissão, que nós consideramos uma profissão humanitária, claro que o atendimento ou a relação com o paciente será mesmo diferente. E a mesma coisa verifica-se nos médicos estrangeiros. Nem todos os médicos estrangeiros têm educação de berço. Eles chegam aqui e também são autênticos arrogantes. Nós estudamos e na fase do nosso estágio passamos pelas mãos de vários médicos estrangeiros. E um dos pontos fundamentais que é verificado é a questão da língua. Nós, quando vamos a outros países, somos obrigados a aprender a língua para depois ter que lidar com a população. O que se verifica cá em Angola é diferente. O médico estrangeiro chega cá, obriga com que o paciente tem que lhe compreender na língua dele. E ao passar a receita, ele vai passar a receita da forma que ele escreve na língua dele, que até o paciente chega na farmácia, o próprio farmacêutico não entende o que ele escreveu. E isso faz com que esta relação médico-paciente não flua de forma ideal. Muito bem. Então, eu acho que essa afirmação não corresponde à verdade. Isso varia de pessoa para pessoa, de certa forma. Claro. Bem, doutor Adriano Manuel, ainda continuando nesta questão dos médicos estrangeiros, porque são muitas as perguntas sobre esta questão, há aqui um ouvinte, que é o ouvinte Laurindo Sucuamano, creio que é assim que se diz, Laurindo Sucuamano, que ele diz que gostaria de saber quais são as soluções que os médicos veem para esta questão da vinda de médicos estrangeiros. Eu sei que você já falou um pouco sobre isso, mas não sei se já tem alguma coisa a acrescentar. Portanto, e já agora eu acrescento uma coisa a esta pergunta. Vocês têm contactos com o governo sobre esta questão? Bom, nós não temos contactos com o governo. Não temos contactos porque, infelizmente, Sua Excelência Ministra da Saúde de Angola decidiu não dialogar com o Sindicato dos Médicos de Angola. E por isso nós não temos contato. De qualquer forma, temos estado a trabalhar no sentido de encontrarmos as melhores soluções possíveis. Escrevemos para o Parlamento angolano, não obtivemos resposta absolutamente nenhuma. Recentemente, apresentamos um memorando à Sua Excelência Presidente da República de Angola. Estamos à espera que nos receba. Solicitamos, para além do memorando, solicitamos uma audiência. Vamos esperar. Enquanto isso, vamos continuar as nossas atividades. Quanto àquilo que me diz solução, a solução nós praticamente já abordamos aqui. Sim. Nós somos de opinião que todo médico angolano que acaba a sua formação deve entrar na função pública, se o quiser, não é? Deve entrar na função pública porque somos poucos para a densidade populacional que nós temos. Ainda assim, vamos precisar de médicos estrangeiros, sejam eles cubanos, americanos, portugueses, brasileiros, seja quais forem as suas nacionalidades. Vamos precisar porque nós não temos o número de médicos necessário. Agora, é importante vir para o que nós achamos aqui. Os médicos que vierem para aqui tem que ser uma mais-valia. Tem que formar, tem que ser médicos que venham para formar. Nós achamos que, pelo número de médicos que vêm para Angola, nós achamos que não precisamos de médicos generalistas, porque Angola forma uma média de 600 a 700 médicos ano. Se esses todos entrarem e haver um processo de formação contínua, certeza absoluta que vamos melhorar a qualidade de prestação de serviço em Angola. Nós precisamos de médicos especialistas. Nós temos províncias de Angola que não têm nenhum especialista. Tem médico generalista. Temos províncias de Angola que não tem pediatra, que não tem cardiologista. Vale ressaltar aqui que, dadas as características anatômicas da raça negra, a raça negra é propensa a patologias do fórum cardiovascular. Nós temos províncias de Angola que não tem cardiologista. Temos províncias de Angola que não tem um médico de medicina interna. Temos províncias de Angola que não tem um gastroenterologista, que não tem um endocrinologista. O país não tem
Estes 30 milhões de habitantes que o país tem não tem mais do que 20 médicos especialistas em endocrinologia. Então, deve haver um processo de formação contínua, um programa, um projeto devidamente estruturado na perspectiva da aprovação contínua nas várias especialidades. Projeto esse que o Ministério da Saúde não tem, e nós queremos ajudar, queremos colaborar com o governo de Angola no sentido de encontrarmos os melhores caminhos para resolvermos esse problema. Muito bem. Olha, ainda sobre esta questão dos médicos cubanos, infelizmente tenho aqui muitas perguntas sobre isto, e eu não sei se isto é um incidente isolado ou não, mas talvez a doutora Laurinda ou o doutor Adriano Manuel possa dizer isto. Este ouvinte é o ouvinte José de Martins, e ele diz que na província, ele está no Kwanza Sul, no Sumbe, e ele diz que já houve vários casos em que médicos cubanos, que diz ele, são contratados para prestar serviço ao Estado, estão num serviço público, e contudo cobram dinheiro aos cidadãos em consultas particulares. Vocês têm conhecimento disto? Doutora Laurinda, vou começar por si. Bem, antes de responder esta questão, eu gostaria de tocar um pouquinho no ponto da pergunta que foi feita à doutora Adriano, concernente Muito bem, aos faça médicos favor. cubanos. Sim, faça favor. É inconcebível quando nós, pelo número de médicos que temos em Angola, que é completamente reduzido em detrimento do número de pacientes, não é? Que ocorrem nos nossos hospitais. Sim. Sim. Sim, continuo. Conforme ia dizendo, né, que o número de pacientes supera a demanda de médicos que temos. Então é inconcebível quando, diante de médicos angolanos desempregados, ainda o nosso governo dá-se o luxo, não é, de trazer os médicos cubanos e deixarem de fora os médicos angolanos. E para nós, conforme disse o doutor Adriano, é fundamental que tenhamos esses médicos cá em Angola para ajudar, né, naquilo que nós necessitamos, porque temos poucos médicos em Angola, mas ainda assim ter que deixar os médicos angolanos fora do sistema, os médicos angolanos desempregados, isso é um ato completamente inconcebível. Nós fizemos a divulgação hoje das listas definitivas do concurso público, onde verifica-se um número elevado de médicos que não foram admitidos, mesmo tendo positiva no teste de admissão, mas ainda assim não foram admitidos. Então, isso é uma situação que, de certa forma, fere com a sensibilidade daquele médico que esforçou-se bastante que é para poder ajudar, né, a população angolana. E a questão da cobrança de alguns valores dos médicos cubanos, eu não posso afirmar assim categoricamente, sim, né, claro, que sim ou que não, mas são situações que, de certa forma, ouvimos, não é, a passar as informações, mas confirmar, eu pessoalmente claro. nunca vi isso, e aqui seria injusta ter que afirmar que são situações que de facto têm ocorrido. Muito bem. Eu só vou perguntar ao doutor Adriano Manuel, antes de passarmos ao tema seguinte, se tem conhecimento de alguns desses casos de que médicos cubanos estariam a fazer consultas privadas, como este ouvinte José de Martins diz que viu que acontece ou que aconteceu no Sumbe. E claro está, isto pode ser um caso isolado. Não sei. Doutor, faça favor. Não, mas isso é um fato, isso acontece. A doutora Laurinda não sabe, mas eu posso afirmar que isso é um fato. Nós conhecemos médicos cubanos que recentemente chegados a Angola, 1 ano depois, por exemplo, não é? Que trabalham em vários hospitais, que num curto espaço de tempo têm carros top de gama, inclusive vivem em grandes condomínios e cobram nos hospitais públicos. Isso é um facto. Nós temos, por uma questão de preservar as nossas fontes, né? Não vamos falar qual hospital, mas a verdade é que isto acontece em Angola. Isto acontece. Ainda em relação à pergunta que fez, eu queria também, a doutora Laurinda, bem pouco tempo, queria realçar o seguinte. Nós temos em Angola médicos cubanos, contrato difícil aos médicos angolanos, médicos russos
que tratam mal os angolanos. Nós temos, então, essa coisa de que o estrangeiro trata melhor do que o angolano, isso é extremamente relativo, não é verdade? Agora, é importante realçar o seguinte, e isso é muito importante, nós temos, a doutora Laurinda disse muito bem, nós temos muitas vezes um médico num banco de urgência para observar durante 24 horas 200 a 250 doentes. Isso é extremamente cansativo. Não há médico que suporta isso. Nós temos muitas vezes, fizemos nos nossos dias de bancos 32 horas ininterruptas sem trabalhar. É claro que este médico cansado, uma vez ou outra, pode exceder-se na sua forma de lidar com o doente. Sim. Mas não significa dizer que os médicos angolanos são mal criados, não sabem lidar com doentes. Isso não é verdade. Da mesma forma que acontece com um ou outro angolano, também acontece com os médicos estrangeiros. Conhecemos casos de médicos estrangeiros que maltratam os angolanos. E por isso essa coisa de que eles são melhores do que nós, como a doutora Laurinda disse, isso é muito relativo, depende muito da educação de cada um, depende muito do berço, não é verdade? Mas de uma forma geral, nós vamos encontrar um outro médico que vai tratando mal um paciente, porque nós, como é óbvio, não podemos concordar com isso. Mas, como se diz, o comportamento das pessoas depende muito da idiosincrasia do momento. Por isso, é importante ressaltar que, uma vez ou outra, o médico excede na sua forma de lidar com o doente. Seja ele angolano, ou cubano, ou russo, ou vietnamita, ou chinês. Agora, aqui uma coisa que a doutora disse muito bem. Angola é o único país do mundo que eu conheça que o médico estrangeiro vem, não é, e não faz um teste. Nós temos muitos médicos cubanos que vêm para aqui com o rótulo de especialistas e não são especialistas. Mostram, do ponto de vista, na vida prática, mostram que não são especialistas. Nós temos pessoas que vêm aqui como médicos e não são médicos. Nós conseguimos observar isso. Avalia comigo. Afinal de contas, qual é a densidade populacional de Cuba? Como é que Cuba tem, todos os anos, médicos para mandar para todas as partes do mundo? Venezuela, quase todos os países da América Latina, na Europa. Será que todos esses que vêm são realmente médicos? Claro que não são. Há pessoas que vêm para Angola não são médicos. E já mostraram do ponto de vista prático que não são. O grande problema é que nós temos, infelizmente, as instituições angolanas, essencialmente a ordem dos médicos, é ainda uma instituição politizada, na verdade, em que não exerce o verdadeiro papel que deveria ter exercido. Primeiro, porque a ordem dos médicos de Angola depende financeiramente do Ministério. Então, está de mãos e pernas atadas ao Ministério da Saúde. De tal forma que nós temos médicos vietnamitas que vêm para Angola que não sabem falar português e temos médicos chineses que vêm para Angola, não sabem falar português e estão a exercer medicina sem falar, sem poder interagir convenientemente com a nossa população, provocando aquilo que nós chamamos em medicina de heterogeneia, na verdade, nos nossos pacientes. Muito bem. Olha, agora eu vou mudar um pouco de assunto, que é esta questão dos hospitais privados em Angola, ou da prática privada. Quais são as perspectivas para os médicos angolanos trabalharem em instituições privadas, como hospitais privados? E francamente, eu vou aqui falar-lhe da minha ignorância. Eu não sei até que ponto há hospitais privados espalhados pelo país. Sei que há em Luanda, mas francamente não sei se há mais em algum lado. Mas eu vou começar por si, doutor Adriano Manuel, e depois queria a opinião também da doutora Laurinda. Ela, como médica, pode-me dizer o que é melhor, o que é pior. Mas, doutor Adriano Manuel, quais são as perspectivas de emprego no setor privado? Bom, é assim, o setor privado, de uma forma geral, as grandes clínicas, na verdade falo da clínica Girassol, a clínica multiperfil, a clínica da Indiama, estão melhor equipados do que qualquer hospital público em Angola, excetuando o hospital da província de Cubango, em que foi equipado, mas que não tem absolutamente especialista nenhum, e grande parte daquele material que está lá vai se estragando aos poucos, não é? De uma forma geral, as clínicas privadas estão melhor equipadas.
excetuando a clínica da Indiama, a clínica, por exemplo, da Girassol, que é uma das maiores e melhores clínicas de Angola, onde grande parte dos governantes angolanos tem as suas consultas, bem Sim. como a clínica muito perfil, são clínicas que foram construídas com dinheiro do Estado, com dinheiro do povo, o meu dinheiro, o dinheiro da doutora Laurinda e de todos os outros médicos, de todo o cidadão de Angola de uma forma geral. Mas o que é que se passa? O governo de Angola investiu nessas clínicas, tanto no equipamento, como investiu também na formação de médicos. Então nós vamos encontrar, por exemplo, numa clínica multiperfil, mais médicos especialistas em imagiologia do que qualquer outro hospital público. Vamos encontrar médicos especialistas em cardiologia do que qualquer outro hospital público. Subentende-se aqui que os governantes angolanos criaram hospitais para servir uma elite. E então, estes estão melhores equipados, os salários, essencialmente essas duas clínicas, eu falo da Girassol e da clínica multiperfil, são de longe melhores do que se faz no serviço público, e como estão mais equipados, o processo de aprendizagem lá também é melhor, porque esses estão constantemente a dar formação contínua, quando os hospitais públicos não têm um projeto devidamente estruturado da perspectiva da formação contínua. Em suma, trabalhar numa dessas grandes clínicas privadas subentende-se melhores condições de trabalho, subentende-se melhor salário. Devemos ter em conta quem trabalha na função pública, não é? Estão muito melhores. É claro que em outras clínicas privadas, os equipamentos não são melhores do que a função pública, os hospitais públicos. Mas de uma forma geral, esses hospitais, tanto a clínica multiperfil e a clínica Girassol, que são as clínicas onde os governantes angolanos, de uma forma geral, e a clínica da Indiama, que esta aqui é a única que não foi construída com dinheiro com dinheiro público, algumas delas são por parcerias, não é verdade? Mas de uma forma geral, os governantes angolanos criaram condições para eles terem acesso a essas clínicas, e o povo, na verdade, não tem acesso às grandes especialidades. Por isso, só para ter uma ideia, neste momento que estamos a conversar, em Luanda só tem um único hospital que tem um TAC, que é o Hospital Pediátrico da Vida Verdadeira, que está a funcionar. Os outros não estão a funcionar. E se quisermos um doente vai ter que fazer no hospital público, ou melhor, numa clínica privada. E observe, por exemplo, o que é desolador. Por exemplo, a clínica da Girassol, que foi construída com dinheiro do Estado, os médicos que lá estão, que foram formados com dinheiro do Estado, por exemplo, se quisermos fazer uma cirurgia, que é um dos locais em que se faz cirurgia cardíaca, se quisermos fazer uma cirurgia cardíaca, o Estado, na verdade, paga ainda a clínica Girassol. Bem, é só para terem uma ideia do que é que se passa em Angola, não é? É uma autêntica aberração, e é isso que o Sindicato dos Médicos vai continuar a lutar, para que toda e qualquer população tenha os meios para que possamos ter os meios de direito, tal como os governantes angolanos. Nós temos deputados da Assembleia Nacional que estão ali para defender os seus interesses. O Sindicato dos Médicos escreveu para os deputados no sentido de abordarmos a questão relacionada com a saúde em Angola. Nunca ninguém veio ter connosco para abordarmos essa questão com a profundidade que se impõe. Em suma, temos uma elite que governa este país, que está interessado em resolver os seus problemas, e não estão nem aí com o povo, não é? Muito bem, doutora Laurinda, eu queria a sua opinião. Você que lá está, é médica, com certeza que conhece bem as duas versões da medicina, a privada e a pública. O que é que você acha? Concernente a esta questão, não tenho assim muito subsídio a dar, mas do pouco que tenho a dizer, com o andar da carruagem, concernente à nossa saúde em Angola, desejo, né, do médico angolano estar num hospital privado, nessas de referência que já mencionou o doutor Adriano. Sim. Porque
nós estando num hospital público, nós nos deparamos com uma demanda assustada. Nós não conseguimos ter aquela tranquilidade de trabalhar, não conseguimos ter aquela relação médico-paciente o suficiente, porque é uma demanda tanta que o médico não tem o tempo suficiente de lidar com o paciente como devia, atender o paciente como devia. E falta de condições nos hospitais públicos também, de certa forma, interfere para o bom relacionamento e até para o tratamento ideal do paciente. E já nessas clínicas, há melhores condições de trabalho, o fluxo de paciente é relativamente baixo em relação aos hospitais do Estado. Então, o médico lá tem mais tempo de lidar com o paciente, tem mais tempo de abordar o paciente no seu todo e, de certa forma, exercer a profissão como deve se exercer. E, por esta razão, né, onde eu me sinto mais cômoda e à vontade para lidar com o doente, eu não vou querer estar. E por isso é que eu disse que o desejo do médico angolano em função, não é da nossa realidade no hospital público, é de estar no hospital privado como essas de referência, que é para poder exercer a função como deve ser, como manda a lei, como aprendemos nos livros, não é? Porque no hospital público nós não exercemos como aprendemos nos livros, nós simplesmente fizemos aquilo que é para, prontos, acudir à situação do momento, aliviar o doente, mas exercer a profissão como deve ser, nós não conseguimos. Muito bem. Porque é uma demanda assustadora que, de certa forma, você não tem tempo suficiente que é para resolver a situação do paciente de forma ideal. Doutor Adriano, só para esclarecer aqui uma coisa, você falou de que, portanto, estes hospitais privados, não todos, não o da Indiama, mas os outros, teriam sido construídos com fundos do Estado. A pergunta que eu lhe quero fazer, e desculpa a minha ignorância, é quem controla estes hospitais? Quem são os donos, digamos? São estrangeiros, são nacionais, são companhias? Quem são? Bom, são angolanos, os gestores são angolanos, a grande parte deles médicos, né, ligados ao poder político, né? Médicos que estão diretamente ligados ao poder político angolano, de uma forma são gestores desses hospitais. E em muitos hospitais, né, criam alguma dificuldade para a gestão criam, como disse, em algumas vezes criam dificuldades mesmo no manuseio dos doentes que vêm dos hospitais públicos, na verdade. Então, isto é extremamente complicado. Como disse, nós, muitas vezes, temos um paciente e queremos abordá-lo nesses hospitais públicos, privados. Algumas vezes temos alguma dificuldade, embora vamos encontrando alguma sensibilidade nos últimos tempos do gestor desses hospitais, no sentido de resolver alguns problemas que os hospitais públicos não conseguem resolver. Mas, de uma forma geral, esses hospitais são geridos por angolanos, a maior parte deles, na verdade, ligados ao poder político angolano, né? Os gestores são médicos e que são ligados ao poder político angolano. João, permite-me uma pergunta? Faz favor. Obrigada. O doutor Adriano falava há pouco que mais de 2.000 pessoas morriam de malária. Eu não me recordo se é um número semanal, mensal. E acompanhando pessoas nas redes sociais que falam muito sobre esta questão da saúde em Angola e da Covid, há muitos comentários no sentido de que sim, morre-se muito de malária, mas que a preocupação do governo angolano para com a Covid-19 tem a ver com o facto de a Covid-19 não escolher classes sociais e não escolher pessoas, poder afetar qualquer um, enquanto a malária, por estes comentários, é uma doença
para os pobres. Concorda com essa afirmação? É isso que assiste? Bom, primeiro, essa afirmação não deixa de ter razão. Primeiro porque os governantes angolanos, todos eles, de uma forma geral, quando estão doentes, eles vão para fora de Angola. Eles próprios nunca acreditaram no sistema de saúde que eles mesmos criaram. Quer dizer, eles não acreditam no sistema de saúde que eles criaram. Ora, nesta altura, as fronteiras estão totalmente fechadas. Se as fronteiras estão fechadas, eles não têm muita alternativa. Eles vão se tratar aqui em Angola. E se vão se tratar em Angola, e como disse muito bem, não escolhe nem pobres, nem ricos, então eles têm essa preocupação. Esta afirmação que muita gente faz, esta não deixa de ser uma verdade. A grande preocupação é justamente essa. É justamente porque não escolhe nem pobres nem ricos, e porque as fronteiras estão totalmente fechadas, e como as fronteiras estão fechadas, eles não têm as mesmas possibilidades que tinham para viajar fora de Angola, tendo em conta que, de uma forma geral, as fronteiras todas estão fechadas. Portugal, onde a maior parte dos governantes vão, as fronteiras estão fechadas. A África do Sul, onde a maior parte dos governantes vão, as fronteiras estão fechadas. O Brasil, as fronteiras estão fechadas. Então, essa grande preocupação que eles têm, porque se assim não fosse, de certeza absoluta, que também não estariam muito preocupados com essa situação. Esse é o meu ponto de vista, e é o ponto de vista pessoal da maior parte dos angolanos. Eu defendo. Isso é o facto. Ok. Mayra, não sei se tens mais alguma pergunta, senão eu avanço. Pode avançar, obrigada. Ok. Doutora, estamos quase a chegar ao fim, mas eu queria lhe fazer uma pergunta que vem aqui de um ouvinte, que é o ouvinte Jerónimo. Portanto, está-se a falar, já está a acontecer, vá lá, a reabertura, digamos assim, da economia angolana aos poucos, e fala-se do reinício das aulas. E este ouvinte quer perguntar qual é a opinião de vocês dois, e eu vou começar com a doutora Laurinda, se seria bom testar os professores antes do início das aulas. Primeiro, eu gostaria só de tocar um pouquinho na pergunta que foi feita à doutora Adriano. Sim, faça favor. Sim, concernente à questão da pandemia e a malária. Sim. É muito triste esta situação, porque se verificamos os nossos hospitais públicos, principalmente o hospital pediátrico e outros hospitais de periferia, nós vamos verificar que numa cama podem ter por aí 2 a 3 pacientes, né? Pela demanda de pacientes, escassez de camas nos hospitais, são obrigados a estar aí 2, 3 pacientes na mesma cama. E há tempo ainda, eu me recordo da entrevista, da pergunta que uma das jornalistas fez à nossa ministra 2 dias atrás, concernente a essa questão: como é possível termos tantos doentes, 3, 4 doentes numa única cama, e temos os hospitais ali que foi preparado para a Covid, com as camas livres, os ventiladores livres, e sem ninguém a usar, mas a população continua a morrer de outras situações, e principalmente de malária. É só para vermos que a maior preocupação da pandemia surge mesmo porque, prontos, atinge mais principalmente a elite, e por ser, né, esta é uma situação que não escolhe, então tanto o pobre quanto o rico estão sujeitos a apanhar a Covid. Então eles têm, de certa forma, têm que estar aí preparados para que a situação não assole principalmente a classe alta, né? Que faz com que a situação da malária, né, continue a matar a população. E pronto. A outra questão é concernente se os professores, se as aulas recomeçarem, se os professores deveriam ser testados para o coronavírus antes disso. Bem, para mim, o meu parecer é que, de certa forma, eu sou de opinião que anulasse o ano letivo, primeiro, né, porque as crianças não têm o mesmo cuidado, a mesma cautela
que um adulto tem. A criança, se vai para a escola, ele acha, né, que tudo é uma brincadeira. É capaz ainda de trocar a máscara dele com a máscara do colega, achar que aquilo é uma brincadeira. Isso é uma realidade. Ele vai para... Troquei a minha máscara com o do colega, vamos se trocar mais amanhã. Ele é capaz de dizer isso, achando que isso aqui é uma brincadeira. Então, eu sou da opinião que as aulas não deviam recomeçar. E depois, se porventura não é o nosso executivo achar que ainda assim temos que retomar as aulas, é mesmo necessário testarem os professores, não é? Mas mesmo testando, né, eu continuo a considerar ainda, né, a minha opinião vai prevalecer, que é desnecessário, porque eles serão testados e automaticamente continuarão a circular na comunidade. Saem da escola, eles vão para a comunidade, estão com a família que não foram testados, não sabemos qual é a condição destas pessoas com quem eles vão entrar em contato e amanhã vão regressar às aulas, nós não teremos testagem recorrente. Então, é uma situação que eu acho praticamente desnecessário, né? Né, testar, mas ainda assim, por via das dúvidas, né, tem que se testar, mas eu considero desnecessário porque vão testar e depois vão continuar a circular na comunidade. Doutor Adriano Manuel, estamos a terminar, mas eu gostaria de ter a sua opinião, portanto, a esta pergunta do ouvinte Jerónimo. Se acha que os professores devem ser testados se as aulas recomeçarem? Eu assino embaixo a resposta da doutora Laurinda. Eu defendo a ideia que o ano letivo deve ser anulado. Não deve haver ano letivo. Esse é o meu ponto de vista pessoal. Eu nem sequer defendo testagem. Eu defendo que, até porque também, essa seria a grande oportunidade para nós acertarmos o nosso ano letivo com as outras partes do mundo, na verdade. Seria essa a grande oportunidade. Por mim, anula-se esse ano letivo. Não há condições. Se me perguntar se eu mando os meus filhos à escola, eu lhe confesso que não. Provavelmente não. Embora seja uma decisão que eu tenha que tomar com a minha esposa, de qualquer forma, eu inicialmente, se as aulas começarem, eu provavelmente vou preferir que os meus filhos percam um ano letivo e depois começam o próximo ano. Esse é o meu ponto de vista pessoal. Não deve haver testagem, como a colega disse muito bem, ainda que testarem. Nós não sabemos onde é que eles vão parar, qual é a relação que eles têm com os seus familiares, onde os seus familiares passam, depois voltam. Eu defendo a ideia de que nós estamos em condições de abrir, de retomar as aulas. Esse é o meu ponto de vista pessoal. Por mim, anula-se esse ano letivo. Sim. Muito bem. Bem, vamos ter que terminar. Eu quero agradecer, a Mayra e toda a Voz da América, queremos agradecer ao Dr. Adriano Manuel e à doutora Laurinda Francisco Quiangala por terem participado aqui neste Angola Fala Só. Eu tenho a dizer que pessoalmente aprendi muito e creio que vai ser também muito elucidativo para os nossos ouvintes. Doutora Laurinda, doutor Adriano, muito, muito obrigado e esperamos que num futuro próximo, quando houver a oportunidade, que poderemos novamente tê-los aqui. Muito obrigado. Obrigado, sim. Obrigado. Obrigada. Também agradeço pela oportunidade que me foi cedida.